Amém, queridos? O pastor, ele passou para mim a palavra do culto, né? É a primeira vez que eu vou estar ministrando o culto, então, se eu estiver nervoso, fiquem tranquilos, tá? No final, o Espírito Santo vai revelar tudo para vocês. Amém? Fiquem tranquilos. Se eu cometer algum erro aí, tá? Fica tranquilo, amém? Queridos, hoje o que eu vou falar, o tema que eu vou citar hoje aqui, chama-se Não Devemos Retroceder. Hoje na igreja, é muito fácil hoje a pessoa vir para a igreja, mas é mais fácil ainda a pessoa cair, a pessoa pecar. Então, o tema que nós vamos abordar hoje aqui vai mostrar para nós o quê? Algumas lições sobre o porquê nós não devemos retroceder. Nesse século 21 nós estamos vivendo, posso falar para você, é o maior momento do Evangelho. Porque se nós pegarmos a história do cristianismo inteira, desde a época de Jesus, quando Jesus ele veio ao mundo, ele trouxe a palavra dele, ministrou, ele fez cura, fez milagres, fez tudo e tal, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e falou para os discípulos: eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos, deixo com vocês o Espírito Santo. Os apóstolos foram, oraram, pediram a manifestação do Espírito Santo veio com o som do Pentecoste, eles saíram, começou a ganhar multidões para Jesus e foi, e chegou um tempo da história que sumiu o cristianismo. Sumiu o cristianismo. Eu não vou me recordar a data certa, mas em 1800 e alguma coisa, voltou-se o cristianismo novamente com poder total, e hoje no século 21, nós estamos vivendo a maior manifestação de cristãos do mundo. Nós podemos ver aqui no Brasil, pela igreja de Pibe de Marília, onde nós vemos lá 4.000 pessoas. Nós conhecemos também a igreja de Barueri com 7.000 pessoas. E várias outras igrejas de São Paulo com 10, 15 mil pessoas. Tem a igreja da Paz, que tem 15 mil pessoas em Fortaleza. Em Santarém com 65. A Lagoinha com 50 mil pessoas. Temos a igreja do Yong Po Show, né, que a gente sabe que tem mais de 750 mil pessoas na igreja dele. Temos uma igreja em Dallas também, que tem cerca de 50 mil pessoas. A igreja do Hillsong também, que são várias igrejas grandes. Então nós estamos vivendo hoje, no século 21, a maior manifestação do cristianismo inteiro. Mas algo que tem incomodado o meu coração é o quê? A nossa igreja, nós já passamos por altos e baixos. Nós já tivemos aqui todas as cadeiras lotadas. Já tivemos todas as cadeiras vazias. Mas o porquê isso acontece? Porque muitas pessoas aceitam a Jesus, vêm para a igreja e não conseguem ter um alicerce, não conseguem ter uma estrutura para permanecer. Nós tínhamos uma visão antes que era o quê? Vamos ganhar. Chegava na célula, trabalhava, ganhava as pessoas para Jesus, levava para o encontro. Eu te mostrei o caminho, agora vai. Isso era errado. Hoje nós temos uma outra visão, que é a visão do discipulado. E dentro dessa visão, o Senhor tem ministrado muito no meu coração sobre o que? Nós não devemos retroceder. Nós não podemos retroceder. E para mim dar início a isso, eu quero ler lá em Hebreus 10, 36. Quem está com a sua Bíblia aí? Hebreus 10, seu versículo 36. Quem tiver sem Bíblia aí, cola no irmão que tem Bíblia, porque é muito importante nós seguirmos a Bíblia. Amém? Todo mundo achou? Quem não achou, fala misericórdia. Hebreus 10, 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não se agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Então o que eu quero falar um pouco aqui hoje também é qual deve ser a nossa postura diante da segunda vinda de Cristo. Jesus, ele já veio, a primeira vinda dele, ele veio como criança, como ser humano, nasceu, teve a sua infância, teve a sua adolescência, teve todas as fases da vida de vocês. Aos 33 anos ele veio, assumiu o seu ministério, sendo batizado primeiro, e foi e cumpriu, e fez o milagre, fez tudo aquilo, tal, morreu na cruz do Calvário, e falou assim, eu vou, mas eu vou voltar.
E até hoje nós estamos esperando essa volta de Cristo. Eu posso ver hoje que o momento que nós estamos vivendo hoje é o momento da volta de Cristo. E sempre nós pensamos assim: queima ele, Jesus, que ele é um líder de célula, amém? Nós vemos hoje aqui que a volta de Cristo está próxima, porque muitas pessoas pensam: não, Jesus vai vir e eu tenho que ficar esperto. Queridos, Jesus está chegando, porque nós estamos vendo nos últimos tempos a maior manifestação do poder do Senhor Jesus Cristo. Se você voltar na escola mesmo, quantos aqui passaram pelo, acho que era no segundo ano, terceiro ano, fala sobre a reforma protestante, e as pessoas falam daquilo e tudo, e não eram tantos cristãos igual hoje. Hoje nós estamos vivendo o quê? O grande avivamento do Senhor. Porque nós pensamos, avivamento é quando o Espírito, como o avivamento da Rua Azusa, lá em 1910, quando aconteceu o avivamento, 3 dias as pessoas sendo batizadas e falando em línguas, tudo. Eu vejo o avivamento como a conversão em massa. É o que está acontecendo ao redor do mundo inteiro. Se você parar para analisar, você pode ver lá o terrorismo que está acontecendo no mundo, em vários outros lugares. Mas se você parar de olhar para isso e começar a pesquisar sobre a igreja cristã no mundo, existem várias igrejas lotadas, cheias de pessoas. Então nós estamos vivendo o quê? A segunda vida de Cristo. Porque em breve Jesus voltará. Então você pode estar fazendo parte da única geração da história da humanidade que não passará pela morte. Quantos aqui gostam de funeral? Eu não gosto particularmente. Porque é um momento triste que você vai lá, né? Não tenho palavras, né? Às vezes, como eu falo um pouco sem pensar, minha esposa até quando chega no funeral, fala assim: Arthur, presta atenção no que você vai falar. Chego na pessoa: e aí, como você está? A pessoa olha para mim e fala assim: como que eu estou mal, desculpa. Nós estamos vivendo um momento hoje que nós não vamos ter funeral, porque Jesus está voltando, está chegando o tempo da igreja. E o momento a palavra que eu quero trazer para vocês hoje aqui em Hebreus é o quê? O Senhor está voltando. E qual vai ser a nossa postura diante disso? O que você vai fazer para a vinda de Cristo? Lá em Mateus 28 e 18 nós temos a grande comissão que fala sobre ir fazer discípulos, ensinando, batizando e todas aquelas coisas que vocês sabem de cor esse versículo. Então, hoje na igreja nós temos essa missão, fazer discípulos. Mas hoje três motivos hoje que 3 pontos que eu quero trazer para vocês 3 motivos para não retroceder. Quero falar um pouco da sua vida, quero ensinar você hoje a você perseverar no caminho do Senhor. Porque não é fácil hoje você ser um cristão, mesmo com essa conversão em massa, tudo. Você vem para a igreja, beleza, de domingo, você vai para a célula, mas e aí? Você não tem mais assim. Mas para isso eu vou te dar hoje 3 dicas, que eu acredito que vai mudar a sua vida se você colocar em prática. Então, para quem estiver anotando, a primeira dica que eu vou dar hoje: sou uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Lá em 2 Coríntios, pedi para vocês abrirem, 2 Coríntios 5,17, bem chave esse versículo. Segunda Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Quando você vem para Cristo, quando você aceita Jesus, o que acontece? Você é uma nova criatura. O seu passado é apagado. Tudo aquilo que você fez de errado, o Senhor já apagou, Ele já levou. Então você é uma nova criatura. Mas o que eu quero trazer aqui, está lá em Êxodo 14, 26, que pedi para vocês abrirem também. Vamos abrir lá, vamos para lá já. Êxodo 14. Só para você deixar aberto na sua Bíblia. Quando nós aceitamos a Cristo, nós se tornamos uma nova criatura. E quando nós se tornamos uma nova criatura, tudo que nós fizemos de errado, o Senhor Ele pega e fala assim: eu já morri na cruz do Calvário pelos seus pecados, então nada disso mais vai te abalar, nada disso mais vai te acusar. Aí é interessante que nós lemos aqui em Êxodo 14, 26, é o seguinte, acompanhe comigo. A minha versão é NVI, tá? Então deve estar diferente de alguns aí. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios.
sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército de Faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. O interessante que eu vejo aqui em Êxodo é o seguinte: o Senhor, quando Ele tirou o povo de Israel do Egito, algo que Ele fez que é muito importante, que impactou a minha vida, Ele abriu o mar vermelho, as pessoas passaram pelo mar, e o que Ele fez depois? Ele fechou o mar. Mas o porquê que Ele fechou o mar? Para mostrar para as pessoas: a sua vida, o seu passado, eu apaguei, não tem mais volta, não tem mais volta, eu fechei o mar, não existe como você voltar, eu faço isso por você. Se você quiser voltar para o Egito, você vai ter que nadar, e vai ter que nadar muito, e pode ser que você morra. Então, o que interessante em Êxodo aqui é isso: quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Ele os fez passar pelo mar vermelho, de pé, e depois fechou o mar com isso. Deus estava comunicando ao seu povo: não tem mais volta, o caminho de volta foi fechado. Então nós temos que aprender isso na nossa vida. Nós aceitamos Jesus, não temos como nós voltar, não temos como mais. O Senhor, Ele já fechou o mar vermelho da nossa vida. Quando nós estávamos no Egito, quando você estava no mundo, queridos, o Senhor, Ele já pagou o alto preço na cruz do Calvário. Ele morreu por você, Ele morreu pelos seus pecados, mas você precisa colocar dentro da sua cabeça que não tem como mais você voltar. O mar já se fechou, o seu pecado está apagado. O diabo pode tentar jogar sobre você, falar assim: não, mas lá no Egito, lá no mundo você fazia isso. Geralmente quando você escuta uma música, né, a primeira coisa que você faz, você acompanha a letra e vai dançando, aí você para e pensa: opa, peraí, é o Espírito Santo te alertando. Mas muitas vezes você dança, você até requebra, vai até o chão, sobe, vai, tá. Queridos, não tem como nós voltarmos. O Senhor, Ele fechou o mar da nossa vida. Não existe como. Você pode até enxergar o Egito, mas não existe como mais. Você precisa reconhecer isso. Essa é a dica que eu quero passar para você hoje, que o Senhor me revelou. Nós somos uma nova criatura. Então, esse primeiro motivo que eu quero falar hoje aqui, queridos, quantos aqui pode falar assim: Arthur, desde quando aceitei Jesus eu nunca mais pequei, eu sou santo? Queridos, vai para o céu. Fala: Senhor, eu quero ir para o céu. Todos nós pecamos. Todos, não sei o Patovi, né? Patovi é o cara. Queridos, todos nós pecamos. Todos nós olhamos para o Egito e sentimos saudades. Mas, queridos, o que nós precisamos colocar na nossa mente, na nossa cabeça, é que o mar está fechado. Não tem como voltar. O Senhor, aquele caminho no meio do mar foi tampado. Não existe como voltar. Então o que você precisa entender, que você é uma nova criatura. Tudo que era velho na sua vida, o Senhor tirou. E o Senhor te faz uma nova criatura, uma nova pessoa. Então, para que você possa viver mesmo uma vida com Deus, a primeira coisa que você precisa acreditar e ter fé: eu sou uma nova criatura. Essa é a primeira dica que eu quero passar para vocês, amém? Ele nos libertou do poder das trevas. Então Deus nos disse: para que você não volte mais para a velha vida, não volte atrás, estou fechando o caminho de volta. O Senhor fechou o caminho de volta. Todos estão me entendendo aqui? Eu estou nervoso, mas o Espírito Santo está te revelando, porque não é eu que estou aqui, e sim o Espírito Santo que está usando a minha vida para mostrar para a sua vida, que muitas vezes você retrocedeu, muitas vezes você parou e pensou, falou assim: não, amanhã eu oro, amanhã eu faço, e você acabou nunca fazendo. Isso é algo que o Senhor tem ministrado em meu coração, que muitas pessoas estão retrocedendo, estão perdendo o melhor de Deus. O melhor de Deus não, me desculpa, o melhor para a sua vida, porque o melhor de Deus já veio. Não é que eu sou contra aquela música, o melhor de Deus está por vir. Não existe o melhor de Deus. O melhor de Deus já veio, que foi Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos seus pecados. Então o melhor de Deus para a sua vida está para chegar, mas você precisa colocar na sua cabeça: eu sou uma nova criatura. Não tem como mais eu voltar para trás. Não existe como mais eu atravessar o mar, porque o Senhor tampou, o Senhor fechou o mar. Amém?
O segundo ponto que eu quero ler com vocês hoje aqui, o segundo ponto que eu quero passar para vocês é o seguinte: sou firme e inabalável. 1 Coríntios 15, 18. Primeira Coríntios 15, 58. 58, último versículo de 1 Coríntios 15. Sou firme e inabalável. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Pegando uma extensão daquilo que o André falou, né? Quando nós semeamos na obra do Senhor, quando nós semeamos o Senhor, nós estamos fazendo a vontade do Senhor. E aqui em 1 Coríntios, aqui o Senhor fala: sejam dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Queridos, quando nós aceitamos, quando nós colocamos na nossa cabeça que nós somos uma nova criatura, que o pecado não tem poder sobre a nossa vida, e quando nós entendemos que nós somos firmes e inabaláveis. O que quer dizer firme e inabalável? É que nada pode te derrotar. Sabe por quê? Porque Jesus está com você. Porque o Espírito Santo está com você. Quando nós aceitamos isso na nossa vida, queridos, a nossa vida é totalmente transformada. Porque eu não mais falo por mim, é o Espírito Santo que fala por mim. Eu não mais acordo para somente trabalhar, eu acordo porque eu tenho saudade do Espírito Santo. Quando nós se tornamos o quê? Firmes e inabaláveis no Senhor. A parte B também me chama muita atenção. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O que quer dizer isso aqui? Queridos, nós podemos trazer isso aqui uma extensão também para o nível da célula, para o nível do discipulado. Quando você se dedica a você viver o novo do Senhor, quando você se dedica ao seu discipulado, quando você fala assim, o seu discipulador marca horário com você pega, falha. Isso quer dizer o quê? Que você está retrocedendo. Mas quando você mantém firme, quando o seu discipulador marca tal hora, você chega a tal hora, você está se mantendo firme e inabalável. Quando chega o horário da célula é 8 horas da noite, você chega a 8h10, você chega a 8h15, querido, está errado. Você não está sendo firme. Mas quando você chega a 8 horas, 10 minutos mais cedo, você está mostrando para você mesmo: eu sou firme e sou inabalável. Quando a tentação vem para você, fala assim: lembra lá no Egito, quando você fazia isso, lembra lá no mundo, quando você fazia isso, quando você fazia aquilo, você fala assim: olha, eu antes fazia, eu hoje não. Quando você diz não ao pecado, você está sendo firme e inabalável. Um grande ponto que isso tem feito muitos cristãos, muitas pessoas retroceder é isso. A pessoa ela não consegue ser firme nas suas decisões, ela não consegue ser inabalável. A primeira tentação que vem, ela pega e cede. Ou às vezes vem a tentação, ela fica assim bambeando, aí vem a segunda, ela não aguenta. Queridos, nós precisamos colocar isso na nossa mente. Nós precisamos ser firmes e inabaláveis. Continue sempre realizando o trabalho do Senhor com dedicação e consagração. Servir a Jesus Cristo é o mais fascinante projeto de vida. Quando nós servimos ao Senhor, quando a gente chega para o culto de domingo para adorar ao Senhor, nós estamos mostrando para o mundo que eu sou firme e inabalável. Cris, não é fácil você fazer, Arthur, você pergunta para mim, Arthur, não é fácil? Eu falo, é fácil. Quando você assume uma vida, eu sou uma nova criatura. Você fala assim, eu sou forte, eu sou firme, eu sou inabalável. Queridos, nada pode tirar você da presença do Senhor. Nada, porque o Senhor Ele é contigo. O Senhor Ele muda a sua história. Mas se você tomar atitude, se você, a qualquer luta que vem, você pega e começa a dar brecha, você começa a dar brecha. Queridos, a sua vida, ela não vai romper. Você pode vir no culto, você pode vir na célula, você pode ir discipulado, mas se você não for firme, se você não assumir o compromisso com Deus, um compromisso diário com a oração, você não vai conseguir. Queridos, muitos aqui, tô até igual o pastor, queridos. Tá vendo? Fica andando muito junto, fica igual. Irmãos, quando você começa a dar brecha para o inimigo, você começa a errar, você começa a cair aos poucos.
Aí você chega no culto de domingo, todo triste. Nossa, essa semana eu não consegui orar. Essa semana eu não consegui nem jejuar. Nossa, essa semana eu fui no meu discipulado. Essa semana, olha, eu nem sei o que foi ministrado na cela. Você começa a retroceder na sua vida. E quando você retrocede na sua vida, é a mesma coisa você estar no trânsito em São Paulo, você desligar o carro e ficar lá. Todo mundo passa, e só você fica. O que eu quero trazer hoje para vocês entender, você é firme, você é inabalável, mas você precisa entender isso, você precisa viver a prática disso, amém? Queria que vocês abrissem lá em Isaías 41, 10. O único jeito de permanecer firme até o fim é ser sustentado pela poderosa mão de Deus. Isaías 41, 10. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Queridos, que tremendo esse versículo. Eu queria pedir que você grifasse na sua Bíblia isso. O momento em que você estiver passando um momento de luta, um momento de tristeza, você abrisse lá em Isaías 41. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Querido, o Senhor, Ele já afirma que nós somos vencedores. Mas o porquê você não acredita nisso? O problema não está em Deus. O problema não está no seu discipulador. O problema não está no líder da célula, no pastor ou no gordinho que está ministrando aqui assim, barbudo. O problema não está em nós, em você, nas pessoas assim. O problema está em nós, seres humanos. Nós não acreditamos em nós mesmos. Você não acredita em você. É por isso que a sua vida, ela não vai para frente, ela só retrocede. Ela só retrocede. Trazendo um pouco sobre isso, vamos trazer um exemplo numa vida familiar. Às vezes tem um marido que está na igreja aqui, ou uma mulher, só para não ficar assim. Tem uma pessoa que está na igreja aqui, ela é casada, ou ela é filho. Ela está na igreja aqui há muito tempo. E ela ora assim: Senhor, traga o meu marido, traga a minha esposa, traga o meu pai, traga a minha mãe, traga o fulano, e ela não consegue. O porquê? É porque aquela pessoa, ela sempre está errando, mas ela tem assim na cabeça dela: não, eu já sou salvo pela graça, eu não preciso ficar buscando o Senhor diariamente. Isso é um vírus que tem entrado na nossa mente. Cristo, nós somos salvos pela graça sim, mas se nós não entendemos que nós temos que ser firme, nós temos que ser inabalável, nós temos que dizer não para o pecado, nós não vamos conseguir. E quando nós falamos: eu sou firme, eu sou inabalável, o Senhor é comigo. Eu vou ler de novo. Pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei a mão, eu o segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. Queridos, o Senhor está falando que Ele vai estar com a gente. Por que você não acredita em você mesmo? Hoje o que eu quero que você entenda é que você já é um vencedor. Você pode dizer não para o pecado. Arthur, eu sou ruim, cara, eu peco demais, queridos. O único cara que não peca que eu conheço é o Patovinho, mas o resto, eu peco também. Brincadeira, viu? O Patovinho é um pecador dos bons ainda. Queridos, todo mundo peca. Mas você não pode se conformar com o pecado. Você não pode falar assim: não, como eu sou um pecador, eu não preciso pedir perdão, porque eu sei que amanhã eu vou pecar o mesmo pecado, e você continua assim. Aí você pode colocar na balança. No primeiro, não vou falar do primeiro, não vou lembrar, mas um dos primeiros discipulados que eu tive com os meus discípulos, o Senhor me trouxe uma palavra sobre daqui 10 anos, aonde você vai estar? Qual vai ser você hoje olha para a sua vida, daqui 10 anos, do jeito que você está vivendo, aonde você se vê? E eu tive várias respostas, também olhando para a minha vida isso. Do jeito que eu estava, eu ia estar no mesmo lugar. Porque nós não tínhamos uma mentalidade de mudança. Não estou dizendo que eu era errado, não, eu era errado e sou errado ainda, estou todo dia buscando uma mudança. Mas nós precisamos colocar na nossa mente
que nós precisamos ser firmes e inabaláveis, para que daqui 10 anos a nossa história possa mudar. O André trouxe aqui sobre a semente, sobre nós semearmos no Senhor. Essa é a diferença também. Quando você se torna firme e inabalável, você está semeando na sua própria vida, porque você diz não ao pecado hoje. Queridos, o inimigo não vai te atentar de novo lá porque você está forte, ele vai te atentar em outra área, e você fala não de novo. O que vai acontecendo? Você vai crescendo, você vai subindo, você vai indo, vai subindo degrau, e você vai subindo, de repente você está muito alto. Se você continuar firme e inabalável, nós vamos viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Como eu citei aquele exemplo, a pessoa não consegue trazer ninguém para a igreja. Quando você assume essa convicção, que você é firme, que você é inabalável, todas as pessoas que estão ao seu redor aceitam a Jesus, sem sequer você falar uma palavra. Uma frase que eu gosto de usar muito, eu sempre posto ela, geralmente no meu Skype, é o quê? Pregue, fale de Jesus para o mundo inteiro. Mas se preciso, use a sua boca. Se preciso, use as suas palavras. Mas como? Com o seu testemunho. Porque quando você se torna firme e inabalável no Senhor, as pessoas que estão à sua volta, elas conseguem ver Jesus na sua vida. Porque você é uma nova criatura. Você é firme, você é inabalável. E nada mais pode derrubar você. Amém? Deus é poderoso para nos proteger de todo perigo. Salmos 91, 7 é muito conhecido, não vou pedir para vocês abrir, mas se vocês quiserem abrir ou anotar, Salmos 91, 7: 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Deus é poderoso para nos proteger de todo perigo. Queridos, quando nós assumimos que nós somos fortes, que nós somos firmes e inabaláveis, o Senhor ele vai estar conosco. 10.000 cairão à nossa direita, 10.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido, porque você é firme e inabalável. Então, para você viver Salmo 91, 7, você precisa ser firme e inabalável. Muitas pessoas falam assim: não, eu tenho a promessa de Deus, eu tenho um chamado de Deus, nada vai me tocar. Mas se você não consegue viver uma nova criatura, se você não consegue largar o pecado, queridos, eu posso falar para você que não, você não vai viver Salmos 91, 7. Porque você não vai estar firme, você não vai estar inabalável, você não é uma nova criatura. O diabo ele consegue te derrubar. A nossa salvação, ela depende de nós. Como nós vamos conseguir? Queridos, eu falo para vocês, é através da oração. É através da oração, quando você fala assim, não vou falar não, vou entrar já nesse ponto. Jesus nos protege e ninguém pode nos tirar de nossas poderosas mãos. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das suas mãos. Querido, nós temos a vida eterna. João 10, 28. Quem estiver anotando aí, vamos passar para o ponto, quero chegar na parte da oração. O terceiro ponto importante aqui, que é o que o Senhor ministrou ontem. Eu vindo de São Paulo, eu com a minha esposa, eu com a Larissa, nós participamos de uma conferência essa semana, lá em Barueri, a conferência Giflen Conference, e nós voltamos, a Larissa estava com sono, eu falei assim: Arthur, eu estou com muito sono. Eu falei assim: não, faz o seguinte, eu estou a fim de ler um livro, mas não tem como eu ler dirigindo, então lê em voz alta para mim. Olha o sofrimento que eu fiz ela passar. Falei assim: lê em voz alta, porque eu vou dirigindo, você não dorme e eu vou aprendendo um pouco mais, né? E o Senhor, ele, através do livro, ele veio ministrando em meu coração sobre o quê? Sobre nós estarmos alicerçados. Então, o terceiro ponto que eu quero hoje falar com vocês é: estou alicerçado. E para que nós possamos falar sobre isso, quero que você abra sua Bíblia em Lucas 6, 46. Lucas 6, 46. Até o 48. Amém? Lucas 6, 46. Porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica.
É como o homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou seus alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Queridos, quando nós assumimos que nós somos uma nova criatura, quando nós assumimos que nós somos firmes e inabaláveis, o que nós estamos fazendo? Nós estamos construindo alicerces na nossa vida. Alicerces. Porque eu não sou aqui um mestre de obra, eu não sou um pedreiro, mas trabalhei de servente há algum tempo e fui lá fazer o alicerce de uma casa, cava-se 3 metros, mais 1,5 metro, 3 metros. Eu trabalhava com meu tio, falei, tio, para que isso? Ele falou, não, vai ser uma casa assim, assada, então ela precisa ter bastante alicerce, ela precisa ser bastante reforçada por baixo. E eu ontem, a Larissa falando sobre isso, lendo a parte do livro, o Senhor veio trazer em meu coração isso. Alicerce é uma base de uma casa. O que a sustenta. O alicerce transmite para o terreno toda a carga ou peso da casa. Um alicerce bem sucedido evita o surgimento de trinca nas paredes e umidade na parte de baixo das paredes. Nós precisamos ter um alicerce na nossa vida. Se você quer ser um vencedor, se você quer romper, se você quer ter a sua vida transformada, você precisa criar esse alicerce. Eu já dei para vocês alguma dica que são muito importantes, para que vocês não retrocedam, para que vocês cresçam com o Senhor. Vocês assumem que você é uma nova criatura, que você é uma nova pessoa, o pecado não pode mais vir contra você. E quando você consegue ser firme, quando você consegue ser forte, inabalável, você está construindo o alicerce na sua vida, que isso vai te manter de pé. Queridos, muitas pessoas estão caindo, estão pecando, porque não existe alicerce na sua vida. Se nós lemos aqui o versículo seguinte, que é o 49, mas aquele que ouve as minhas práticas e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Quando nós não temos uma vida com Deus, quando nós não temos uma vida de oração, quando nós não temos uma vida de jejum, nós somos como o versículo 49. A primeira inundação que vem, a primeira luta que vem, cai. Aí o que você tem que fazer? Reconstruir. Aí você passa por um tratamento. Aí de novo, você vai ter que ir lá, construir tijolo por tijolo da sua caminhada. E você vai. Então, queridos, o que eu quero trazer hoje para você, você precisa estar alicerçado no Senhor. Você precisa viver uma vida de oração. Você tem que viver uma vida de jejum. Hoje nós temos o projeto TSD, que é o tempo sozinho com Deus. Queridos, não existe nada mais edificante do que isso. Às vezes eu estava com uma pessoa, para não citar nomes aqui, nós estamos aprendendo isso, né? Glória a Deus. A pessoa falando assim, Arthur, qual que é a diferença da oração com o TSD? Eu falei assim, Cris, a diferença da oração com o TSD é a seguinte: o TSD você ora pela sua vida, você ora pela sua edificação, você ora para que o Senhor possa mudar a sua vida, você lê a Bíblia, você escuta o louvor, você fala em línguas. A oração você vai orar pelos outros, você vai orar pela sua vizinha, pelo seu irmão. Eu falei assim, mas o tempo sozinho com Deus, você tem que ter isso diário, pelo menos meia hora por dia, no mínimo. Aí depois você tira mais um momento de oração, que você possa orar pelos seus discípulos, pelos seus discipuladores, e assim por diante. Falei, mas o TSD é o seu tempo com Deus. É o tempo que o Senhor ministra ao seu coração. É o tempo que você está cavando o buraco, você está colocando o ferro, você coloca o cimento, e você deixa bem firme, e você começa a construir. Porque uma pessoa que ela não tem uma vida de oração, uma pessoa que não tem uma vida de TSD, a primeira onda que vem, a primeira onda de tribulação, a primeira luta que vem, ela cai. Queridos, nós precisamos aprender a construir um alicerce na nossa vida, para que nós não podemos retroceder. Não é fácil você ter um momento de oração. Queridos, a coisa mais difícil para mim foi estabelecer um TSD na minha vida, porque eu era acostumado a orar pelos outros e não orar pela minha vida. Orava, Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu sou um pecador.
Senhor, agora eu quero orar pelo fulano, pelo ciclano, e pelo ciclano, e pelo fulano. Esqueci de orar pela minha vida. Eu comecei a viver isso aqui. Lucas, sem ter essa revelação, tive ontem, mas eu falei assim, não, eu preciso estabelecer um projeto na minha vida, para que eu possa ter o meu momento de oração. Chegou dias na minha vida, isso recentemente, que eu fiz um projeto, falei, Senhor, eu quero acordar todo dia de manhã, e eu sou um cara muito difícil de acordar. A minha esposa está aqui, o meu irmão está aqui. Eu sou ruim de dormir, mas quando eu durmo, pode passar um trem do meu lado que eu não acordo. Meu pai fala isso. A gente morava na Nova Cop, uma época terrível, tendo tiroteio para todo lado. E teve uma noite tendo tiroteio para todo lado e tal. E eu lá sonâmbulo, lá fora, assim, tentando abrir o portão, mas dormindo. Dando tiro para todo lado, meu pai escuta o portão, faz, corre lá fora, é eu lá tentando abrir o portão. Eu tenho um sono muito pesado. Mas só voltando aqui, só para falar para você, o Miguel sabe disso, eu colocava o relógio para despertar, era 4 vezes. Era uma, segunda, a última, de vez em quando não acordava ainda. Acordava todo mundo da casa, menos eu. A Larissa também tem sono pesado. O Zé é prova disso, né? 10 minutinhos a mais. Mas, queridos, o que eu quero trazer, eu fiz um projeto com o Senhor de acordar todo dia de manhã. E eu pequei nos primeiros dias. Mas eu falei, Senhor, eu não vou pôr o relógio para despertar hoje. Eu quero que o Senhor me acorde. Eu falei assim, olha, vamos ver, agora eu pus o Senhor à prova, né? Não pode mais, eu não consigo. Aí teve uma segunda-feira, era 6:30 da manhã, eu acordei. Aí eu falei assim, nossa, tô passando mal. Olhei no relógio, às 6:30 certinho. Eu falei assim, vou voltar a dormir um pouquinho. Deitei e falei, não, eu pedi para o Senhor me acordar. E fui orar, e consegui estabelecer esse projeto na minha vida. Mas o porquê? Porque eu falei, Senhor, eu sei a minha falha, mas eu quero estabelecer esse projeto na minha vida. Hoje eu tenho meu tempo de oração com o Senhor com qualidade. Hoje eu oro com o Senhor, eu estou estabelecendo um momento de intimidade com Ele, cada vez mais estou crescendo nisso. Eu acredito que o que eu estou fazendo? Eu estou criando alicerce na minha vida. Isso é um testemunho que eu quero que você também pratique. Eu sei que tem pessoas aqui que podem orar 3, 4, 5 horas por dia. Mas, queridos, você tem o seu tempo a sós com Deus? Você tem um tempo que é só você e Deus no seu quarto? Você tem um tempo em que você senta, põe uma cadeira e fala assim, Senhor, fala comigo. Queridos, a oração, você orar 3 horas por dia, orar 3 horas pelo mundo inteiro, não vai te edificar. Mas quando você tem um tempo sozinho com Deus, quando você pega e está criando esse alicerce entre você e Deus, nada pode te derrubar. Vida alicerçada significa ter uma base. E cremos que Cristo é a nossa base. Para que Cristo se torne a nossa base, precisamos ter uma vida íntima com Ele. Pedi que vocês abrem João 15:17. Está logo aí à frente de Lucas. João 15:17. Vou te mostrar uns benefícios de você ter um TSD com Deus. João 15:7. Desculpa, é 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Queridos, eu aprendi no TSD, que tudo que eu pedir para o Senhor, Ele vai me dar. Eu falo assim, pô, então se eu pedir um carro zero para o Senhor, se for da vontade dEle, Ele vai te dar. Mas se você insistir, Ele vai te dar. Mesmo que seja financiado, o Senhor vai te dar. Eu conto esse testemunho. Semana passada, retrasada, eu tive a revelação do que o Senhor está movendo na minha vida. Como muitas pessoas, eu tenho o sonho de viajar fora do país, né? O sonho, acho que de muitas pessoas, é fazer uma viagem internacional. Eu tenho esse sonho desde pequeno. Nossa, amo mesmo viajar. E eu coloquei para o Senhor algum tempo atrás, falei, Senhor, eu quero que o Senhor me dê condição para que eu possa ir e viajar. E alguns anos atrás, eu vim para a igreja aqui, fazer um trabalho aqui na igreja, ter um momento de oração. Domingo, 8 horas da manhã.
Aí, vim domingo 8 horas da manhã, eu falei assim, não, eu vou vir mais cedo porque eu tenho algumas coisas para resolver à tarde, vou vir domingo cedo. E cheguei na igreja, estou aqui na igreja lá, e tá aqui de boa, tendo um momento com Deus, e de repente bate na porta uma pessoa. E abriu a porta, né, falei assim, pois não, ela falou assim, não, eu sou lá do Hotel Bristol lá, e tem um rapaz aqui que ele me deu esse endereço aqui, ele não sei que língua que ele fala, a moça é bem simples. Ele me deu a Avenida Pedro Botese e eu vim aqui, porque tem o nome da igreja, está aqui, eu estou aqui. E foi embora. Eu peguei e falei assim, meu Deus, mas se nem um português direito eu sei falar, imagina o inglês, né? E peguei o notebook, fui no Google Translate, que é o santo Google Translate, nossa, ele ajuda muito isso aí. Aí eu conversando com a pessoa e tal, eu acho que muitos aqui sabem que é o David, levei ele na chácara lá, que a gente estava tendo uma reunião de líderes, levei ele lá e tudo, e criei-se uma amizade com ele. Foi embora, voltou outra vez, a gente veio de novo, saímos conversando, e ele voltou esse ano de novo em abril, veio, trouxe um presente para mim e para minha esposa, e na hora de ir embora ele falou assim, Arthur, você vai para o Canadá ano que vem. Eu falei assim, mas não tem dinheiro. Ele falou assim, não, hospedagem, alimentação, carro, tudo é por minha conta, você só paga a passagem. E eu falei assim, amém, né? E eu não tinha colocado isso, aceitado no meu coração. E eu ministrando na cela um tempo atrás, o Senhor falou em meu coração, falou assim, lembra, quando lá no seu íntimo você pediu que eu te levasse para fora do país para você ir visitar? Eu falei, lembra, Senhor, eu vou cumprir na sua vida. Eu falei assim, nossa, é verdade. E eu até falei com o Fábio isso, falei assim, olha só o que Deus fez na minha vida. Eu pedi algo para o Senhor, e o Senhor concedeu, sem eu pagar nada. Eu vi a pessoa 4 vezes, hoje a gente tem uma amizade, a gente se conversa semanalmente. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é o benefício de você ter uma vida com Deus. Quando você tem o seu TSD, que tudo aquilo que você pedir, o Senhor Ele vai conceder. Queridos, o TSD, ele é muito importante na nossa vida. Em João 15:17, Jesus deixa bem claro que se permanecermos nele, tudo que pedimos, Ele nos concederá. Queridos, para que nós possamos finalizar aqui, eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês, você é uma nova criatura. O Senhor Ele transformou a sua vida. O Senhor Ele pagou um alto preço pela sua vida. Você é firme, você é inabalável, mas você precisa construir um alicerce na sua vida, para que você possa viver. Lucas 6,48, o que? Você possa, quando vir a onda de pecado, quando vir a onda de luta, a inundação na sua vida, ela vai bater, e você não vai cair, porque você vai estar alicerçado no Senhor. E eu quero finalizar essa mensagem trazendo para vocês o que? A grande estratégia para que você possa cumprir tudo isso, é você ter um projeto TSD com Deus. Eu não estou aqui falando coisas que eu não vivo, eu falei, Senhor, é a minha primeira ministração, eu quero trazer algo que eu estou vivendo, algo que o Senhor está mudando na minha vida. E eu falei assim, nada mais do que eu falar do que eu tenho vivido com o Senhor, que é o meu TSD, é o que tem transformado a minha vida, é o que eu tenho passado para os meus discípulos. É isso, falei assim, nós precisamos ter um momento com Deus diário. Queridos, não é fácil você ter, mas coloque como prioridade isso na sua vida. Pegue o seu celular, se você sai para trabalhar às 5 horas da manhã, acorde 4h30, ora 20 minutos de manhã, dobra o seu joelho e fala, Senhor, fala comigo esta manhã. Se fosse Arthur, você é igual eu, você é difícil de acordar, faça esse projeto, às vezes dá certo Jesus de acordar, às vezes não, tá? Então, ora deu na hora do almoço, você está almoçando lá, queridos, hoje é fácil, você baixa uma Bíblia no celular, onde você estiver, você abre a Bíblia. Você não precisa passar vergonha com a Bíblia na mão, que tem pessoas aqui que, se o cara perguntar, viu, você é crente? Não, não sou cristão, só vou na igreja de domingo. A pessoa tem vergonha de Jesus. Mas abre a Bíblia lá, começa a ler a palavra do Senhor, começa a meditar, você chega na sua casa, você chegou mais cedo lá, começa a orar ao Senhor, começa a praticar o TSD na sua vida, que eu garanto para você, que você vai viver um sobrenatural de Deus na sua vida. Você nunca mais vai retroceder. Como eu falei, hoje é mais comum uma pessoa cair em pecado do que uma pessoa permanecer em santidade. Eu era uma pessoa que como todo mundo, pecava muito.
Tenho várias falhas na minha vida, mas eu estou mudando muito. Às vezes eu chego assim e falo para minha esposa, né? Sou casado hoje, pai de 5 filhos espirituais e nenhum carnal. Eu falo assim: Larissa, me ajuda, porque você é a pessoa que está comigo quase o dia inteiro. Me ajude, eu quero mudar, não quero ser perfeito, porque se eu for perfeito eu vou para o céu. Mas me ajude, fala para mim quais são os meus erros, porque eu quero mudar. É difícil, querido, se ouvir falar que você é isso, que você é aquilo, que você é insensato, que você é grosso, que você é chato. É difícil, mas eu busco isso no meu TSD. Eu falo assim: Senhor, eu tenho que ser a sua imagem, eu tenho que ser a imagem do Senhor, eu tenho que refletir o Senhor. E para que eu possa finalizar aqui a mensagem de hoje, eu quero que você abra lá em João 14, 12. Está em João, só virar uma página aí. Mas antes de ler, quero só fazer vou voltar um pouquinho. Queridos, nós precisamos aceitar que nós somos uma nova criatura, que nós somos firmes e inabaláveis, e que nós estamos alicerçados. Renove agora mesmo o seu compromisso de fidelidade a Jesus Cristo. Jamais retroceda, jamais desista, jamais volte atrás. Quem desiste nunca vence. O vencedor jamais desiste. Você é um vencedor, eu sou um vencedor. Por isso nós não vamos desistir. Amém? João 14, 12. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. Amém? Queridos, vamos falar uma conclusão aqui, mas em cima de tudo aquilo que nós falamos. Quando nós somos uma nova criatura, quando nós aceitamos que nós somos firmes inabaláveis, nós estamos alicerçados, qual é o resultado e temos um tempo sozinho com Deus, qual é o resultado disso? Quantos aqui conhecem a história de Jesus? Acho que todo mundo conhece a história de Jesus. Quem não conhece, procure o seu líder que ele vai te mostrar. Todo mundo sabe o que Jesus fez. E aqui em João 14, 12, o Senhor fala que nós vamos fazer obras maiores do que Ele. Eu acredito nisso. Eu acredito que nós vamos curar pessoas. Eu acredito que nós vamos ver um avivamento tão grande, mas não um avivamento de mover aqui apenas, vamos pular, dançar, não. Um avivamento de salvação, onde a sua cela vai se encher, porque nós vamos fazer coisas maiores do que Jesus fez. Queridos, a sua vida vai ser um exemplo para muitas pessoas. Você vai ser um pastor de célula, de 100 células para cima. Mas para que isso aconteça, nós precisamos assumir aquele projeto TSD. Nós precisamos viver isso na nossa vida. Amém, queridos? Eu queria pedir que você fique de pé neste momento. Eu queria pedir neste momento que você examine o seu coração. Eu posso ter falado várias coisas aqui que não são verdade para você. Você pode ser o cara mais perfeito deste mundo. Ou pode ser que você está visitando a igreja pela primeira vez e você fala assim: Arthur, cara, tudo que você falou para mim não valeu de nada. Eu falo que valeu. Sabe por quê? Porque hoje o Senhor ele trouxe uma unção sobrenatural sobre a sua vida. O Senhor quer que você fique firme, porque o Senhor ele tem grandes coisas para a sua vida. O Senhor ele quer trazer você hoje aqui. Ele quer transformar a sua história. Ou você que está aqui na igreja fala assim: Arthur, a minha vida ela só tem voltado para trás. Eu não consigo prosperar. A minha esposa não vem para a igreja, meu marido não vem para a igreja, a minha mãe, meu pai, os meus filhos não conseguem vir. Eu não sou um pai exemplo, eu não sou uma pessoa que consigo dar o exemplo. Hoje o Senhor tem uma palavra para a sua vida. Cria um alicerce. Eu estou contigo. Não desista. Não desista. Não desista, eu estou contigo. Mas Arthur, eu não desisto, eu estou todo domingo aqui, o que eu faço? Queridos, feche os seus olhos e fala: Senhor, eu quero viver o seu sobrenatural. Espírito Santo, eu
Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser firme, eu quero ser inabalável. Eu quero ter uma vida alicerçada em Cristo. Mas para isso você precisa desejar primeiro. Desejar. E se você não tem uma vida com Deus, se você quer viver um novo tempo na sua vida, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Se você fala assim: Arthur, eu não sou uma pessoa que tem uma vida alicerçada, eu sou uma pessoa que eu só estou retrocedendo, eu quero mudar a minha história. Peço que a igreja inteira fique com seus olhos fechados. E se você fala assim: Arthur, eu quero mudar a minha história, eu quero mudar a minha vida. Ou se você está aqui pela primeira vez no culto, você veio cansado do mundo, você veio cansado de tudo. Este é o momento de você mudar a sua vida. Se você às vezes tem vergonha de vir aqui na frente, você pode levantar sua mão. Nós temos líderes compromissados aqui, nós temos pastores de rede que vai até você orar pela sua vida. Mas eu peço que a igreja inteira fique com seus olhos fechados neste momento.